Obrigado, professor. A gente vai abrir agora para as intervenções das pessoas, pegar umas 3 perguntas para depois abrir de novo. Fiquem à vontade, não acanhados. Mas não precisa ser também tão urgente. Grande não. Tá bom, pode vir, Luana, daí alguém mais se anima. Depois do Danilo. Quatro anos atrás, no debate na PUC, eu cheguei meio tímida para te fazer uma pergunta. Olha, você me perdoa, eu sou da biologia, então tem muita coisa que eu não sei, desculpa se for impertinente. E aí você me falou assim, me disse, menina, você não sabe, mas não tem que desmerecer de você ser de outra área, porque na verdade vocês têm muito a aportar. Vai ver que você tem muito a aportar. Aí eu fui fazer isso. E muita gente tem feito, cada vez mais gente. Então dessa vez eu vou ser um pouquinho mais atrevida, já com a ressalva de que o meu rigor histórico sociológico está em construção ainda. Então, mas eu tenho algumas impressões a respeito desse falso estado de emergência, porque na minha área ele fica pulando o tempo todo. Muitas vezes, nos últimos anos, eu vi outdoors na rua que, em vez de estarem fazendo propagandas óbvias, estavam falando assim: apague a luz depois de sair do cômodo, apague a luz. E sempre falando coisas tipo fecha a torneira, tá? Dando uma mensagem explícita de: olha, vai faltar, vai acabar, tá acabando. E aí, então, depois, ai de você, se você é contra uma barragem, se você é contra uma das grandes obras que estão sendo colocadas como soluções para grandes problemas que estão sendo anunciados. Como você mesmo disse, a expectativa gera políticas, né? Então, eu acho que o capitalismo, como sempre faz, ele fagocitou uma ideia que muita gente já vinha dizendo desde o mês. Eu fiquei muito feliz de saber que o Benjamin fala isso, que a gente está indo para o precipício. Porque tem muita gente há muito tempo que é fora do mainstream falando: olha, tem um abismo aí na frente, pessoal. Pôr o pé no freio desse crescimento industrial desenfreado, que produz coisa, e vai tomando conta do mundo com uma determinada lógica que é artificial, que não tem nada a ver com o que poderia ser e tal. E aí, por exemplo, você tem essa ideia falada que não tem comida suficiente, você precisa fazer o transgênico, e aí você aproveita e aprisiona a semente. Então, sempre, a minha impressão é que sempre teve as grandes soluções vendidas e anunciadas para problemas colocados torcidamente, e as grandes desculpas. Do tipo, então estamos numa situação... Não, essa é uma situação emergencial, então aqui é o presidente que decide e tal. Eu estou vendo cada vez mais anúncios de futuras grandes desculpas de por que um outro comportamento tem que ser esmagado rápido. E eu acho que essas coisas das grandes obras que são feitas para compensar problemas, na verdade, são o problema, né? Porque elas vão estar numa lógica que não precisa estar lá. A gente não precisa sobreviver, viver e se organizar do jeito que a gente sobrevive e vive e se organiza da forma industrial, capitalística. E a gente tem uma mentalidade incrivelmente monocultural e incrivelmente industrial, que a gente percebe que não tem, sei lá. E me preocupa um pouco essas desculpas. E eu queria falar para todo mundo que compensação de carbono neutro é uma falácia. Se alguém aqui acreditava nisso, por favor, venha conversar comigo. É uma falácia ambiental, não só uma falácia política. E que transgenia também é um grande perigo, por causa de muitas coisas que muita gente não faz ideia, não é só que você pode se intoxicar. Esse é o menor dos problemas. E aí, eu acho que a grande questão é o estragamento geral que a lógica capitalista continua levando. E agora ela fagocitou esse novo estandarte aí, dizendo: olha, cuidado, o mundo vai acabar, então comporte-se, não desobedeça, porque... Enfim, essa é a contribuição. Obrigada por aquela dica 4 anos atrás.
Tenho duas perguntas. A primeira para o Crespan. Ele falou como o Benjamin retoma a ideia de alegoria e pensando no barroco, digamos assim, período histórico. Estava pensando no barroco, são, sei lá, um período marcado por guerras camponesas, de conflitos sociais grandes. E eu queria saber se é possível fazer algum tipo de analogia entre como ele retoma a alegoria no momento histórico de fragmentação e como ele retoma a ideia de montagem para se pensar da reprodutividade técnica. E para o Paulo, eu queria pensar um pouco esse verdadeiro estado de emergência não fictício. A gente coloca aqui, fez um mini curso pensando com esse título, né, na Mary Sloan, então tentar pensar essa ideia de revolução como o Benjamin, como você falou que o Benjamin repensou em determinado momento histórico, digamos, contra a corrente de quase toda, indo contra a corrente de quase toda a esquerda. Eu fiquei pensando assim, que essa ideia de revolução em 48, se a gente for pensar em 48, eu acho que a sociedade se movia no sentido de frear, digamos, a expansão do capitalismo. E não é à toa que o Benjamin, quando nas passagens que ele retoma, são os revolucionários de 48, ele vai retomar Blanqui e toda uma série do que depois a esquerda foi chamado de socialismo utópico. Ou seja, a ideia de freio estava colocada e o freio não funcionou. Esse freio não funcionou, em determinado momento histórico, a esquerda compra a ideia de que a história joga a nosso favor, digamos assim. A classe operária começa a conquistar algum tipo de direito e, digamos assim, para a esquerda, que estava vendo esse movimento, digamos assim, que ao mesmo tempo era esse tempo, que é o tempo homogêneo, vazio, o tempo produzido, como o Crespan falou, ele ao mesmo tempo adquiria algum tipo de aura, digamos assim. A história estava a nosso favor e a gente vai vencer. E aí, a esquerda, nesse momento, assim, que não era mera ilusão, digamos assim, o que você falou em algumas palestras, já falou assim, a gente quase venceu mesmo. A gente quase venceu, e esse quase vencer, a esquerda falaria assim, talvez. Os derrotados a gente pensa depois, mas a gente está numa luta ferrenha aqui e está quase vencendo, digamos assim. Depois de Primeira e Segunda Guerra Mundial, esse horizonte se estreita novamente e o Benjamin vem retomar essa ideia de revolução e de freio no momento em que, digamos assim, a revolução estava derrotada, no sentido, depois de Primeira e Segunda Guerra Mundial, de encurtamento do horizonte, de nazismo, de revolução alemã falhada, de revolução húngara falhada, de revolução russa que já estava azedando. É nesse momento histórico que ele está pensando. E aí eu queria um pouco ouvir você falar agora sobre o verdadeiro estado de emergência, né? O que é esse horizonte histórico que ora se alarga, durante os anos dourados ele se alargou novamente, a classe trabalhadora adquire novos direitos sociais, algumas revoluções acontecem, né? A Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, e o horizonte se alarga novamente. Então, falar um pouco sobre esse verdadeiro estado de emergência hoje, sei lá, porque você vai pensar nesse período de alargamento e encurtamento. Digamos assim, a gente hoje, vendo retrospectivamente, a gente consegue ver quem era o sujeito social, quem estava debaixo do nariz dele, digamos, a sociedade estava se movimentando. E hoje não parece que não está debaixo do nosso nariz as coisas, não sei. Bom, se eu estou entendendo, então, você está sintetizar aqui assim, né? Um pouco do que você expôs como um desmantelamento da esquerda. Você tem uma esquerda hoje que está preocupada em socorrer as vítimas. Está falando numa emergência que a direita, que é um discurso que a direita se apropriou há muito tempo e que
que nem sequer qualificam mais essa esquerda, porque está todo mundo sofrendo os vítimas de certa forma. Estou certo? Eu queria que você... Oi? Está no bom lugar. É porque, para mim, ainda não fica claro, quer dizer, pelo menos queria que você explorasse mais as razões desse desnorteamento. Por que a esquerda hoje? Então, quer dizer, a gente tem frustrar uma perspectiva de evolução, a gente tem um momento de ilusão do progresso, depois você tem essa retomada, né, do horror, você se defronta do horror, mas a esquerda já se perdeu completamente. Não é que nós não temos alguma coisa positiva no horizonte, a gente não tem um projeto, não é isso. Não tem mais você não tem mais o que é essa posição clara de resistência ao capitalismo. Eu estou vendo aqui um desnorteamento, uma descaracterização, uma falta de compreensão de si mesmo, de reflexão sobre si mesmo, né, que é a existência hoje, que tem a ver com esse desnorteamento, ligando esse desnorteamento. Você escreveu, mas eu queria que você explorasse, que você pensasse mais o que é esse desnorteamento. Bueno, ahora meterci in bocca, ascoltando. Si sta distinguendo tutto il tempo esquerda-direita, sta pondo burguesia e classe opprimida. Aí você falou num momento, Paulo, sobre que já não é mais aquele tira e afloja, aquele vai e vem. A mim me interessa particularmente esse lugar, un lugar entre, já não é mais vai e vem. O Agamben situava a luta, que não é luta entre o Estado e o não Estado, que se chama de humanidade. Eu tenho uma questão com o tempo também, que tem a ver com nossa estrutura gramatical, verbal de falar, e temporal. Está sempre em uma linha delimitada pelos tempos. Você fala em passado e vazia o presente quando falava, fazendo uma linha nesse sentido. Logo, a Virtue, no final, fiquei interessado com esse movimento quando... Vou tentar lembrar. É quando falou que já não havia expectativa, já na expectativa havia a expectativa de incômoda, digamos, nas minhas palavras, já havia... Você revirou para o passado. Eu fiquei um bocado em dúvida, me ficou como falado um bocado por encima, queria pedir-te que aprofundaras mais. Eu tenho uma questão com a arte, que anunciou também, que sou bailarino, e há uma questão com o tempo e o espaço, que acho que faz sentido em Benjamin também, a coisa do agora, não é aquela imediatez que nos traz o capitalismo, que vende também, vive agora, compra agora, é outra maneira de estar, e acho que isso faz um sentido na revolução, se esse nome também não traz um compreendimento temporal confuso de revolução. E era isso que queria dizer, acho que meio pergunta, meio fala. Todo mundo pergunta agora? Vocês... Não, você vai acompanhar as respostas. Então, obrigado. Justamente essa questão que você tinha falado, como eu tinha tentado falar do barroco, tem a ver justamente com esse momento de fragmentação, né? Quer dizer, esse momento em que a modernidade... alguém. Está dando agora?
Agora está dando, né? É o fio aqui embaixo que está bom. Vou tentar ficar segurando. Então, pois é, o Barroco aqui como um momento exemplar em que já começa essa fragmentação do mundo, né? Essa fragmentação do mundo europeu, no caso, pela perda dessa primeira totalidade que a religião compunha e formava. E justamente por isso que o Barroco é um momento privilegiado lá para o Benjamin, como uma tentativa de ver quais são as estratégias que se pensou, né? E aí a alegoria como estratégia, justamente. E aí o ponto, justamente, é que quando o Benjamin vai falar da montagem e fazer o elogio da montagem, a ideia não é tentar superar o fragmento, a fragmentação, os cacos em que o mundo caiu, através de uma construção de uma nova totalidade, porque essa eventual totalidade vai surgir de uma revolução. Não é, a arte não tem como criar uma totalidade no momento em que a totalidade já não tem mais espaço. Assim como a religião, quer dizer, daí a crítica dele ao romantismo, que estava falando de uma totalidade, quando essa totalidade não tinha mais espaço. Então, ao contrário, a ideia da arte de montagem, e daí tudo que ele propõe, o elogio dele ao teatro de Brecht, etc., pela alegoria, pela montagem, é justamente isso. Então, no fundo, tem uma proposta política aqui, que é, não vamos tentar reconstruir os cacos da experiência, né? E sim, ao contrário, compor os fragmentos e traçar sentido nessa alegorização e nessa fragmentação do mundo, né? Porque é impossível. Então daí o elogio dessa arte de montagem, que é, vamos assumir a fragmentação do mundo e tentar trabalhar revolucionariamente com essa fragmentação do mundo e não tentando compor falsas totalidades que não existem mais. E isso vai ter a ver com essa questão do tempo de agora, justamente o que o Paulo tocou, que eu gostaria de falar, justamente o tempo do agora como o tempo dessa presentificação de sentido. Quer dizer, não o tempo do agora vazio, do consumismo, etc., que justamente não é o tempo do agora, é o agora que sempre chuta o tempo para frente, mas aí tem a fruição, essa fruição sempre vai chutando o tempo para frente. Quer dizer, o agora benjaminiano é o instante revolucionário que cria sentido pela própria revolução, pela própria transposição, pela revolução. E uma coisa que eu queria falar aqui em relação a essa questão da catástrofe e da urgência, um pouco em cima do que o Paulo falou, lembrando o texto lá do Koselleck também, que é um texto importante aqui do futuro passado, é uma ideia que ele traz ali do cálculo das expectativas de vida. Interessante isso. O Koselleck mostra como lá pelo século XVIII, acho que fim do XVII, talvez XVIII, começa a se fazer um cálculo da expectativa de vida e se criam os seguros de vida. Os famosos seguros de vida surgem ali naquele momento. Ou seja, a própria vida, o vivido, está na base de uma expectativa. Então, esse tempo que eu estava falando, o tempo produzido, é um tempo calculado. E é interessante que a coisa da catástrofe, da urgência, dessa nova percepção burguesa que o Paulo falou, se traduz em termos econômicos, na teoria econômica tradicional. Quer dizer, então, Keynes falava na teoria geral de incerteza. Aí depois tem todo um keynesianismo de esquerda na década de 50 que falava da incerteza, etc. E de repente vem sendo tramado aqui dos anos 50 para cá esse keynesianismo de direita que chegou a ser colocado meio de lado pelos neoliberais na década de 90, mas que volta agora com força. E toda a estratégia deles é transformar a incerteza, desculpe, eles assumem que eles já dizia, estamos na era da incerteza. Então, assumir a incerteza, assumir a catástrofe, assumir a urgência como risco calculado, que é um pouco o que o Koselleck fala, né? Só que então, agora o cálculo econômico preciso. É claro que a gente sabe que essas precisões vão para o espaço, né? Mas eles procuram a todo momento esse cálculo econômico preciso. Então, a catástrofe aparece muito como essa expectativa do risco calculado, que é o que você está vendo agora. Quer dizer, quando os caras saíram, quando teve a coisa do Lehman Brothers, que eles estavam dizendo que era uma questão setorial, etc., imobiliário, mercado americano, e quando a coisa detona mesmo, e o mundo vai ali, fica no buraco, ali no final de 2008, houve um cálculo, quando os caras então botam dinheiro a rodo naquele mercado financeiro e no mercado em geral. O cálculo econômico é muito claro, é assim, nós achamos que com essa injeção de dinheiro, a economia se recupera mais ou menos a curto e médio prazo, e aí o dinheiro volta para os cofres públicos na forma de impostos, dada a recuperação da economia.
Portanto, existe um cálculo ali de oportunidade. Se não der certo, estamos perdidos. Mas por enquanto eles estão apostando. E isso que foi feito ontem, esse acordo dos europeus, dos 750 bilhões de euros, é $1 trilhão, que eles se comprometeram a botar no mercado europeu em geral, agora sabendo que Portugal, Espanha, Itália e eventualmente até outros peixes grandões vão começar a ter problema. Isso aí tem a ver justamente com isso, um cálculo, que é um cálculo de antinobismo, evidentemente. Mas eles estão tentando ver o que eles podem fazer, estão apostando no futuro, porque essa é a ideia da Bolsa de Valores, lá que o Benjamin falava. O tempo esquadrinhado para frente, a Bolsa de Valores, um gosto, quem sabe até um gosto meio feudal, cavalheiresco, pela aposta contra o tempo, aposta contra a destruição. Então vamos apostar na destruição. Aliás, são esses os derivativos. Os grandes mercados de derivativos hoje em dia não apostam que um país vai conseguir se recuperar. Ao contrário, os caras estão apostando que o país vai quebrar. Então, os Soros da vida, os grandes mega investidores, mega aplicadores de dinheiro hoje em dia, estão apostando na queda do euro. Estão apostando na queda da Grécia, do euro, e vão ganhar dinheiro se a Grécia quebrar. Por isso a Grécia vai quebrar. E estão apostando que o euro vai deixar de existir daqui a algum tempo, que provavelmente também vai acontecer. Eles estão apostando nisso. Bom, vamos falar isso. Antes de passar para o Paulo, só para avisar que os certificados, para quem não pegou, vão estar depois lá na Secretaria da História, lá no prédio da História e Geografia, é só procurar depois na pasta, ou também mandar um e-mail para a gente, né? A gente vai até atrás disso. Paulo, que agora se derrubar nada, hein? Eu vou tentar unificar assim, feio. Se for responder uma uma, a gente vai muito longe. Então, começando pela Ana. Bom, não vou conseguir reconstruir inteiramente o que me interessa, as questões. Eu digo o seguinte: eu acho que também essa inquietação, eu sinto que é uma inquietação generalizada. O raciocínio da emergência, do risco, urgência, assim por diante, ele é, por definição, reacionário. Não tem como. Se o mundo é o do capitalismo, ele é reacionário. Mas essa não é a definição do Benjamin. É claro, se há um prognóstico de uma catástrofe, de uma calamidade, assim por diante, é claro. Depende de quem faz esse prognóstico. Catástrofe para quem? O Benjamin está falando. Para quem sempre tomou na cabeça. Os dominados. Então, e dominado ele unifica. Não é quando aparece o capitalismo. Entender sempre. Entender sempre. Ó, esse cálculo significa o seguinte: é uma oportunidade de negócio, óbvio. Quando o mundo, digamos, o establishment entra em pânico, coisa nenhuma, quando os expertos da ONU, há 2 anos atrás, anunciam que o aquecimento global tem razões sociais cientificamente provadas. É controvérsia até hoje. Imediatamente, claro que eles não estão apavorados que a Terra vai desaparecer, porque sabe que até tem também a compulsão fetichista no negócio. Não é que eles queiram, o sistema vai nessa direção. Na semana em que isso foi anunciado, a Newsweek publicou uma matéria de capa absolutamente patológica, em todos os sentidos, extraordinária, em que todo mundo fazia cálculos de como ia ganhar dinheiro com o aquecimento global, óbvio. Isto é, o Canadá ia produzir vinhos, a passagem pelo Polo Norte estava liberada, portanto os fretes, que é uma das grandes corporações, como os grandes negócios, das grandes tarifas fundamentais do mundo, é o cálculo de fretes, de seguros, portanto, vão ter que ser recalculados inteiramente para ter uma passagem pelo Polo Norte. Segundo lugar, a Espanha será inabitável, as famosas praias espanholas serão no deserto de Saara, 50 graus à sombra, então acaba o negócio com praia na Espanha. Onde é que você vai fazer o seu verão também? O pessoal vai continuar acumulando. Nós vamos para os países bálticos. Os países bálticos serão a Espanha daqui a 10, 15 anos com o aquecimento global. A Sibéria, por outro lado, vai produzir vinhos. Vai ter um clima europeu para produzir vinhos assim por aí. Então, o Newsweek, uma semana depois, estava fazendo negócio. Estava dizendo, olha, as oportunidades de negócio com o aquecimento global. Seja ele motivado pelo capitalismo ou não, pelos humanos ou não, se é um ciclo da carga, hipótese carga, igual ou assim por diante.
E ao mesmo tempo que o Newsweek repercutia a notícia em termos de negócio, o Departamento de Estado americano calculava em termos de segurança as guerras do futuro devido à escassez de terras agriculturais, de alimentos e assim por diante. Se há um derretimento da calota polar, quem fica com o quê? Não vai ser assim, numa mesa de negociação, que o petróleo do Polo Sul vai ser suado dessa maneira pela China, que vai contratar esse produto. Portanto, é uma questão de segurança nacional e de preparação estratégica para guerras no futuro, que são chamadas guerras de recursos, cujas equações mudam inteiramente com o anúncio do aquecimento global, que é um problema fundamental. Eles não estão com dó da humanidade. E nem a esquerda está com dó da humanidade. Não é esse o problema, com dó da humanidade, porque a montanha de vítimas que vai se empilhar daqui para frente. Aí, respondendo um pouquinho a sua pergunta. A ideia de puxar o freio, quando você fala isso, se eu falasse isso no Congresso Sindicalista com os veteranos populistas e trotskistas, não seria lixado, obviamente, porque essa é a proposta do Clube de Roma, crescimento zero. Agora que nós chegamos lá, o resto do mundo que se ferre, crescimento zero, portanto o mercado europeu não vai mais importar coisíssima nenhuma da periferia, a China não vai aparecer, então é claro, é uma proposta absolutamente reacionária. Vocês ferraram o planeta durante 4 séculos, agora é a nossa vez, crescimento zero. Então, é claro, aí vai, todos os demagogos do terceiro mundo vão fazer a sua carreira para ser secretário da ONU em cima disso. A ideia de crescimento zero não prosperou, ela é horrorosa desse ponto de vista. A pilhagem acabou. A proliferação nuclear, salvo nós aqui no clube que temos a bomba nuclear segurando. Significa que a hipótese da proliferação nuclear indefinida é progressista? Não, né? Realmente ela é fetichista como a outra, é isso. Não entra na cabeça da esquerda. Quando o Benjamin diz que é necessário puxar o freio, ele diz coisas muito precisas. Ele está falando da eliminação física da burguesia. E é uma espécie de vírus. Não está dizendo isso, não é fascista. E tem que ser sempre. Não, peraí. Não, milagre. Tem que ser coordenação dos motores. É uma possibilidade, esperança. Quando ele diz isso, no texto da Rua de Mão Única, ele faz o seguinte: é cientificamente calculado quando a classe dominante, ou burguesia, assim que a palavra são todas antiquadas, mas a burguesia é a única classe. A classe operária foi dissolvida, pulverizada, um conjunto de indivíduos que não sabem nem para quem trabalha, nem para quem os explora. A burguesia tem perfeita consciência de quem ela é, com quem ela se reúne. Então ela quer espaços privilegiados para se reunir, museus, por exemplo, para fazer os coquetéis dele. Então eles sabem que há uma consciência de classe perfeita, existe a classe, existe a burguesia, todo mundo com agregados. Os sindicalistas de pensão estão lá. Quando o Benjamin fala, ele diz o seguinte: quando fala em freio, puxar o freio, não é a locomotiva da história, a revolução é o freio de emergência que está em todos os vagões atrás da locomotiva. Portanto, o revolucionário é aquele que puxa o freio de emergência. Ele diz o seguinte: é cientificamente calculado quando eles vão explodir o planeta e os seus habitantes. E quais são os indícios que ele tem para fazer essa previsão? Claro que ele não errou. Ele não errou. Logo, 10 anos depois da previsão, 12 anos depois da previsão dele, 13 anos depois, veio Hiroshima. E com Hiroshima, depois eu vou entrar em Hiroshima. Bom, quais são os indícios? A inflação é uma devastação social. E a inflação significa que a desvalorização de um ativo a moeda não é dinheiro, não é um ativo, é uma falsa mercadoria, e portanto é uma guerra social. Segundo lugar, a guerra de gases, de trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Os gases significam o seguinte: olha só, eles estão devastando sociedades através da especulação financeira, através da inflação. Devastaram milhões de pessoas nas trincheiras através da guerra de gases. Estão dispostos a qualquer coisa. E não é por má intenção, por malignidade, porque o sistema vai nessa direção. Então, portanto, é necessário, a revolução é que vai deter isso, não a correlação de